Vamos falar de saúde, então. Aliás, mais importante do que nunca esse assunto, né? Em meio a essa tragédia climática que o Rio Grande do Sul vive. E a gente tem aqui com a gente, que bom, né? O Alexandre Pires, que é o CEO, vocês já conhecem, da ACG Home Care. E a gente viu cenas dramáticas, né? Durante essa tragédia toda, em várias cidades, de realocação de pacientes, que é uma coisa que eles tiveram essa prevenção já antes. Mas eu acho que tu até quer começar falando, né, Alex, sobre a questão dos avisos, né? Que as pessoas, muitas, não respeitaram os avisos da natureza, né? E isso foi o nosso maior percalço, assim, né? Dentro dessa... A gente conseguiu mobilizar, realocar todos os pacientes em tempo hábil, né? Começamos aqui quando a gente viu a grande chuva, naquele primeiro momento do alagamento. A grande chuva, a gente já tirou os pacientes de Guaíba, Eldorado, as ilhas ali, na Ilha da Pintada, que nós temos alguns pacientes nessa região. Realocamos eles em outras localidades, montamos a estrutura hospitalar, tudo com a prevenção. Então, quando a enxurrada chegou aqui, que começou a alagar, eles já não estavam mais em casa. Num segundo momento, isso foi na quinta-feira do primeiro alagamento, no domingo eu já comecei a realocar Pelotas, Rio Grande, porque nós temos pacientes... já estava indo para lá, claro, para a zona sul do Então, estado. todos os pacientes da ACG ficaram em segurança. E essa questão do aviso, Regina, é aquilo. A gente recebe o SMS, a gente se cadastra. É tão simples fazer o cadastro do SMS. Escuta o que esse aviso diz da Defesa Civil. Escuta o que a televisão está falando de quantidade de chuvas. Né? A gente teve o exemplo de setembro. Então, a nossa grande escola foi o de setembro do ano passado, de 2023. Então, naquele momento, a gente teve que realocar meio que às pressas os pacientes e dessa vez a gente já se adiantou, né, desse período. Então, eu acho que a experiência faz com que a gente aprenda. A mesma coisa, tu recebeu o aviso, 400 milímetros de chuva, né? É uma quantidade absurda. Não tem como a gente está falando de 400 isso. litros por metro quadrado. Gente, é muita coisa isso. É só calcular, né? Só calcular. E aqui, né, daí agora nessa segunda leva, todos os pacientes já estavam realocados. Tive problema com 2 famílias, não é nem problema, mas a gente entende que não queiram sair de casa, né? E agora estão sofrendo com problemas para fechar a escala, porque há um acesso, mas é um acesso único. Nós estamos com um estado de calamidade pública, né, decretado isto. Então, nós temos ônibus com menor disposição, nós temos horários que a gente tem que respeitar. Então, tudo isso dificulta o acesso da equipe, a entrega de oxigênio. Oxigênio, por exemplo, está vindo de São Paulo para cá. O caminho está muito mais demorado que qualquer outra coisa. Nós temos os equipamentos para aquelas residências que têm luz. Mas e onde falta luz, a gente precisa do cilindro de oxigênio. Não consigo entregar em algumas localidades porque não tem acesso. Agora, a gente estava comentando aqui antes que é desesperador quem tem um paciente em casa, imaginar uma situação dessas. E eu disse que vimos cenas dramáticas, inclusive de hospitais, né? Pessoas sendo retiradas. Então, Alex, assim, quais são os principais cuidados, né, que se tem que ter na hora de realocar um paciente? A segurança sempre em primeiro lugar, né? A segurança do paciente. Então, é se antecipar às informações. Nesse momento, é chamar o transporte correto de acordo com o que o paciente tem de patologia. Então, se nós temos um paciente dependente de oxigênio, nós temos que realmente mandar uma UTI móvel com toda a estrutura de oxigênio para fazer esse transporte até a nova casa. Só que antes disso, a gente já precisa ter organizado aquela nova casa com a estrutura do aparelho que vai ficar naquela casa, da cama que vai ficar naquela casa, dos materiais que vão ficar naquela casa. Então, o paciente ele tem que sair de um local e ir para outro já com tudo montado. Então, essa logística demora de 24 a 48 horas para a gente poder montar, num estado de urgência que foi o que a gente viveu. Então, esse domínio desse entendimento para poder fazer a transição segura é o principal. Para evitar aquelas cenas de pessoas em canoa, com uma sonda nasointeral, uma pessoa segurando, né, de um lado a sonda. Tem uma cena que é de hospital, né, mas que aquelas pessoas todas com a maca no alto, a água por aqui, praticamente. Para tirar a pessoa. Para tirar a pessoa. É desesperador. Então, imagina o estresse causado para esse paciente que já está numa situação difícil,
né? O estresse que a família passa nesse momento. Até de contaminação com aquela água que... Essa água nossa aqui... Temos muitas doenças já, né? O que eu falo, tem, claro, e é o que a gente está precavendo agora, né? Eu estou ajudando direto, eu estou bem no front ali, a gente está ajudando na questões de saúde, esses abrigos. Consegui um apoio com uma concessionária bem grande aqui do Rio Grande do Sul, que está me ajudando nesse transporte e me auxiliando em alguns abrigos, né? E agora a gente está sanando, a CG fez uma doação de 1.690 caixas de ivermectina, né? Para justamente pegar o piolho, pegar a sarna e os vermes. Por quê? A água que foi da correnteza lá de cima, aquela água estava limpa, estava cheia de lama, mas a água desceu. Quando chegou aqui, que é onde alaga, na região metropolitana e toda a região da Lagoa dos Patos, que vai até o Uruguai, nós temos uma água já misturada com esgoto junto, porque vai se misturando com a água da cidade. Então isso está causando muitos problemas. A água nova, que já está vindo em algumas regiões da cidade, está com bastante cloro. E falando com dermatologistas, nós vamos ter uma outra leva de problemas de doenças de pele para pessoas que são sensíveis a essa quantidade de cloro, que é necessária, gente. Ninguém está falando que está errado. Sim. Tá? É necessário nesse momento, a gente tem que tratar essa água. Então, esse cloro, esse excesso de cloro vai causar problemas de pele. Bom, então, o SBD está bem em cima. Tá? Bom, pode ser um dos próximos assuntos aí com uma dermatologista, né? Da equipe lá da CG Home Care. Super agradeço, tá? Obrigado. Alex, mais uma vez aí as informações.